Fala aí, galerinha do nível 1, tudo certo? Professor Binho Pinto aqui. Vamos dar continuidade então às nossas aulas, hoje falando do assunto andamento, tá? A gente começa então agora a fechar aí o assunto durações, que a gente vem trabalhando aí já há um bom tempo, algumas aulas para trás, né? Só para sempre recapitular, e eu gosto sempre de fazer recapitulações, que é sempre importante. Tudo que a gente falou sobre duração, a gente começou falando lá de pulsação, né? A ideia de pulsação que é determinante para poder entender duração, o controle das durações, melhor dizendo, né? A gente viu lá que a pulsação traz para a gente a ideia do pulso, do tempo e do andamento, que é o que a gente vai falar hoje especificamente. Depois a gente viu então que a partir desse controle a gente começa a definir durações com precisão, ou seja, um tempo, dois tempos, usando o tempo como unidade de medida, né? Depois a gente viu que existem figuras rítmicas, desenhos, notações que vão aparecer na partitura que representam essas durações. E vimos também que cada duração, né, a duração de um tempo, por exemplo, ela não tem uma figura específica. Ela vai depender daquilo que a gente chama de unidade de tempo, né, que é aquele número que aparece embaixo na forma de compasso. Então a gente viu figuras rítmicas, unidade de tempo, vimos compasso e acento métrico, vimos fórmula de compasso, ou seja, um assunto atrás do outro aí que vai configurando bem essa questão das durações. E agora a gente vai falar de andamento, né? Que é a última coisa aí para fechar bem essa questão do controle das durações, né? Ok? Então vamos lá, andamento. Do que se trata o andamento? Ó, como está escrito aí no texto, você pode acompanhar, está aqui, ó. Como vimos antes, o termo andamento está relacionado ao tamanho do tempo. Olha, é muito importante isso, gente. Onde é que eu acho o tempo? Na pulsação, né? Estou pulsando, aí a cada estalar de dedo, que é um pulso, né? O espaço que eu tenho entre um pulso e outro é o que a gente chama de tempo. Tem que lembrar disso, né? Tem que estar com isso muito firme na cabeça, senão você entende, vamos dizer assim, só na sensação, mas não sabe explicar o que é cada coisa. É importante, né? Então, use a lógica também, não só a intuição. Então, ó, espaço entre um pulso e outro, isso é o tempo. E ele pode ser curto, pode ser longo, né? Lembra que a gente viu lá no começo, nas primeiras aulas? Então, beleza. Esse tamanho desse tempo, se ele é curtinho, se você tem um estalar de dedo logo muito rápido, um após o outro, você tem o tempo curto. Se você tem um estalar de dedo, um pulso, e logo depois de um bom tempo, um outro pulso, você vai ter o que a gente chama de tempo longo, né? Largo, tá certo? Pode ser assim. E o tamanho desse tempo é que vai traduzir para a gente a ideia do andamento, o que a gente chama de velocidade da música. A gente pode pensar assim, né? Então, o que é o andamento? O tamanho do tempo, que traduz para a gente a ideia de velocidade. Ou seja, se o tempo é curto, ó, marcando uma pulsação com tempo curto, quer dizer que o andamento é rápido, né? A música é rápida. E se o tempo é longo, isso traduz para a gente a ideia de música lenta ou andamento lento, tá bom? Beleza? Isso é o andamento. Você precisa entender, então, que andamento está relacionado à velocidade da música, né? Se a música vai ser rápida ou lenta, e que essa velocidade, na verdade, se traduz a ideia do tamanho do tempo, né? Se o tempo é muito longo ou muito curto. Beleza? Entendeu o que é andamento? Espero que sim, hein? Muito bem. Portanto, na história da música, a gente tem aí como matéria ou como, né, como dizer assim, como lição ou coisa do tipo para você formas de notação, né, dessa do andamento. A gente tem duas formas só. Isso foi conforme foi sendo configurado pelos músicos nos tempos. Existem apenas duas formas, né? E uma das formas a gente chama de forma imprecisa, tá? Ou seja, é uma marcação de andamento que nem você vai fazer uma música, sei lá, você vai tocar, aí você vai olhar lá, você tem que saber qual é o andamento. Além de saber o acento métrico, lembra se é um forte, dois fracos, o que for, você tem que saber se é rápido, se isso é rápido, se isso é muito lento, né? Você tem que saber isso daí. Isso aí vai tá marcado, vai estar escrito na partitura.
Então, a história aí da pedagogia musical nos deixou duas formas. Uma delas é imprecisa. O que isso quer dizer? A gente não sabe exatamente qual é a velocidade. A gente vai por uma interpretação, tá? E a outra não, a outra é precisa. Você tem a velocidade exata, tá bom? Beleza? Bem importante entender isso. Então vamos primeiro à imprecisa, porque historicamente foi ela que apareceu primeiro, tá? É o que está aqui nessa nossa aqui na apostilinha. Vocês podem ver que a gente tem os andamentos rápidos, médios e lentos. E as formas de notar ou de escrever isso aí era feita da seguinte forma, colocando algumas expressões em cima da forma de compasso. Você tem a forma de compasso ali, né, no comecinho da partitura, e em cima dela aí um nome, assim, tipo vivace, presto, andante, allegro. Esses nomes indicavam qual seria o andamento da música, tá bom? E esses nomes vão dizer assim entre três colunas grandes, por exemplo, os lentos seriam largo, adágio, lento. Os médios seriam andante, moderato. O allegro já é um que fica. A gente coloca nos médios aqui, porque eu peguei do livro do Oswaldo Lacerda, essa referência, mas muita gente entende allegro também como rápido, tá bom? Então o allegro já é um que está lá quase indo para o rápido. E os rápidos que são vivace, vivo ou presto, tá certo? Esses nomes vão aparecer na partitura, tá? E eles é que vão indicar o andamento pra gente. Agora, eles não indicam um andamento preciso, porque fica com essa coisa, o que é andante? O que é allegro? Eu sei que é um andamento médio, né, moderado, tal, mas o que é, né? A gente pode ter uma variação muito grande aí, tá bom? Então, isso é o que a gente chama de imprecisão, ou seja, dá margem para a interpretação, tá? E quem que vai interpretar isso? Se for numa orquestra sinfônica, com certeza vai ser o maestro. Se for numa banda sinfônica, onde tiver o maestro é que vai dizer pra gente esse andamento. Ó, tá escrito andante aí, mas eu vou fazer aqui, esse é o meu andante, tá? Ele que define isso. Quando você vai fazer uma peça solo, por exemplo, tocar sozinho, aí você é o maestro. Você define isso. Você que sabe, ó. Agora, você não pode o seguinte, tá escrito largo lá na sua partitura e você fazer um andamento, pô, tá pedindo largo, é lento, né? Então tem que ser lento. A música tem que soar lenta, tá bom? E a gente vê muito aí na interpretação dos intérpretes, grandes intérpretes, variação, né? Às vezes está largo lá na partitura, o compositor colocou largo, mas às vezes um pianista fez um pouquinho mais rápido, outro fez um pouquinho mais lento, diferença pequena, então existe, por isso que a gente chama que é impreciso, tá bom? Então, muito importante conhecer esses nomes aí, ó, dá uma olhada, tá? Isso daqui não é uma coisa que você tem que decorar agora, mas sempre que possível, dá uma olhada aqui, ó, né, para você ficar com esses nomes na cabeça. Tá? O que é, a gente vai fazer análise de partitura nessas aulas aqui e isso vai ajudar vocês a decorar. Mas já vão tentando olhar e falar, poxa, vivace, presto, né? O que é vivace? Tá tudo em italiano, tá, gente? Vivace quer dizer uma coisa muito viva, vivíssima, né? E, quer dizer, imagina uma pessoa que está muito viva, cheia de energia, ela está agitada, ela fica, né? Então, isso lembra a gente de andamentos rápidos. Presto em italiano quer dizer rápido, presto, presto, né? Rápido, tá bom? Então, vivace e presto seriam andamentos rápidos. O andante, né? Ó, a palavra andante aqui, dos médios, o primeiro. Você tem que imaginar uma pessoa andando, um andante, como se ela estivesse andando. Ninguém anda assim, né? Toque de caixa, que nem diria minha avó. Ninguém anda muito rápido, você anda moderadamente. A não ser que você esteja alegre demais, vivo, que daí já vai ser os andamentos rápidos, tá bom? Então, andante é moderado, é o meio termo, né? Moderato já diz a própria palavra, moderato quer dizer moderado, né? Vem do italiano. Então, é moderado, tá bom? E allegro já é alegre, né, uma pessoa que está querendo ficar já no andamento rápido. Então a gente pode considerar médio, mas também de alguma forma rápido, tá bom? Os lentos, largo, ó. Largo quer dizer o quê? Largo é um passo largo. Imagina um passo, você andando em passos largos. Passos de gigante, né? Então, certo? Ele está bem lento, né? Tem que pensar nisso. Então quando a gente vê lá a palavra largo, lembra que é lento. Adágio é um nome muito estranho, está distante do nosso entendimento. Isso aí,
Mas adágio é um nome que se dava para um tipo de, se não me engano, de poesia medieval, né? Que era uma poesia que falava de coisas drásticas, falava de coisas pesadas. Então relaciona ser triste, melancólicas. Então relaciona a coisas tristes, uma pessoa triste, melancólica, lenta, né? Com pesada, coisas do tipo. Tá? E o lento, a própria palavra lento já diz, né, gente? Ó, lento é lento, tá certo? Então tudo isso ajuda você a identificar, entender um pouquinho por que esses nomes apareciam, tá bom? E isso trazia uma certa imprecisão. Bom, junto com esses nomes, e até algumas vezes somente esses nomes, viriam outros ainda para atenuar, ou seja, para intensificar, né, mais ainda essa questão com o andamento. O compositor que escrevia lá na partitura, Presto, por exemplo, ele queria dizer presto, mas ele queria assim, ó, eu quero um presto agitado, ou seja, muito mesmo, vai com força, né? Ou seja, ele quer intensificar isso. Então, afetuoso são palavras que vão aparecer com brio, scherzando, ó, que tem basicamente a ideia do afeto. Afetuoso é com afeto, né? Tem que ser uma coisa, né, com afeto. Com brio é com entusiasmo, né? Tá certo? Com entusiasmo. E scherzando é brincando, uma coisa que vai ter, é uma música às vezes rápida, mas tem um caráter de brincadeira, de você imaginar coisas como se fosse uma criança, né? Se movendo, coisa do tipo, né? Uma leveza, mas uma leveza rápida muitas vezes, tá certo? Bom, beleza. Tá aí, são nomes que a gente vai se acostumando quando a gente vai lendo as partituras. Você não vai chegar aqui hoje e falar, ah, agora já sei tudo sobre andamento. No fim, gente, isso aqui é uma exposição, eu sempre falo isso, porque você vai aprender andamento mesmo quando você estiver trabalhando no repertório. Você pegar uma partitura, que seu maestro estiver lá falando com você, falando, ó, lê isso aqui e tal. Vamos ler isso aqui, aí você vai perceber, ah, aqui tá esse nome, poxa, é isso é rápido, isso é lento, tá certo? Se você é da música popular, geralmente a música popular não trabalha com partitura, né? Então, assim, esses nomes, por exemplo, nem vão aparecer na música popular. Esse tipo de anotação de andamento, as pessoas nem falam na música popular. A gente fala na outra forma, que é a forma metronômica, que a gente vai ver, que é com BPMs. Já vamos falar dela, tá? Então, aqui acaba sendo assim quase que exclusivamente da música erudita, tá? E aí o popular entra quando você entra num repertório de banda sinfônica, que toca uma música popular, mas com arranjo, com caráter todo orquestral, portanto, de uma cultura mais erudita, né? Certo? Beleza? E vão aparecer nomes como esse. Você tem que estar um pouquinho adaptado com isso. Muito bem, gente. Se isso está claro para vocês, nós vamos então agora entender aonde isso fica escrito. É muito importante essa parte aqui. Muito importante, tá? Eu quero que enfatize isso na cabeça de vocês. Ou seja, onde é que eu vejo o andamento, professor? Como é que eu vejo na partitura? Olha, sempre vai aparecer aqui, junto com as outras informações que eu falei para vocês até agora, que são importantes. Ou seja, para eu ler a altura, eu preciso saber qual é a clave e o pentagrama. Eu preciso ter isso. E sem altura eu não vou ler a música, certo? Depois, para ler as durações, para eu configurar elas direito, eu preciso da forma de compasso que vai dizer para mim o acento métrico e a unidade de tempo, e preciso do andamento, que era a última coisa que faltava lá. Lembra que eu até falei na aula de forma de compasso que o andamento não está na forma de compasso? Não está na forma. Tem muita gente que pensa que está na forma, não está. A velocidade, né? Ah, eu marco um forte, três fracos. Beleza, isso está na forma. Mas qual é a velocidade que eu marco isso, né? Então, é aqui que nós vamos ver essa velocidade. Ela vai aparecer em cima da fórmula, em cima aqui no comecinho, junto com as indicações outras tantas, né, de referência. Aqui, ó, andante. Então, essa música está em 4x4, certo? O acento métrico é um forte e três fracos, certo? E ela é andante, ou seja, andante, imagina uma pessoa andando, caminhando tranquilamente, certo? Um passo natural. Aí muita gente pode falar, pô, mas eu não caminho assim, eu caminho um pouco mais rápido, eu caminho um pouco mais lento. Isso é a variedade, isso é a imprecisão que eu falei para vocês, tá? E aí cada um vai ter esse nível de imprecisão ainda. Mas é um andante, não pode ser. Certo? Isso daqui já é presto, já é rápido.
tá certo? Vivace, coisas do tipo, né? Então, vocês entenderam onde vai escrito aí, gente? Muito importante isso, tá? Você que vai trabalhar então aí em banda sinfônica, com essa sinfônica, em qualquer tipo de banda que trabalha muito com a questão da partitura, isso é importante. Você vai ter que saber olhar lá a partitura e falar assim, ah, aqui está o andamento. Beleza? Ok? Apesar de você, que nem eu falei antes, a função de dar o andamento é do maestro, o músico, quando estiver estudando em casa, ele vai pegar a partitura, ele já tem que olhar, dar uma olhada na partitura e ver lá, é andante e tal. Ah, então vai ser mais ou menos até aqui. Ele tem que estudar essa partitura já meio que no andamento, para ele não chegar na hora do ensaio lá e não estar preparado, né? A gente tem que tá com isso muito claro na cabeça, tá? Muito bem, gente. Então fica colocado aqui em cima, seja qualquer outro nome, pode aparecer vivo, ou vivace, pode aparecer adágio ali, tá certo? E é isso que vai indicar pra gente, não, a gente já sabe o acento métrico, que é quaternário, e aí a velocidade disso, ali tá andante, então andante. A música vai ficar aqui. Agora, se tivesse ali um largo, largo seria... Certo? Ó. Passos largos, lento. Eu tenho que pensar numa pessoa muito desanimada, tá bom? É por aí, tá? Isso ajuda a gente a construir minimamente, tá bom? Beleza, gente. Então, essa é a forma imprecisa, vai ser usada com esses caracteres, com esses nomes, tá? Mas a gente, depois de um certo tempo que isso for usado, isso, com o aparecimento, melhor dizendo, com a criação do relógio, né? De o relógio ser um equipamento mecânico que a gente podia ter em qualquer lugar, né? Porque isso acontece no período em que não era tão simples assim ter um relógio. Ter um relógio era uma coisa que, para poucos, muito caro, até um certo tempo nem existia, depois que existiu o relógio de bolso, né, que você levava. E aí sim isso foi começar a ser possível. Mas foi no século XIX, tá, gente, que definitivamente inventaram um aparelho baseado na construção do relógio, até quem inventou é um relojoeiro, que eu não lembro o nome dele agora aqui, mas inventou um aparelho que ia medir para a gente pulsações, velocidades precisas de pulsação. Eu tinha lá essa velocidade aqui, ó. Eu agora podia, então, através desse aparelho, que a gente chama de metrônomo, ó, quem não sabe o que é o metrônomo, dá uma olhada aí, pesquisa na internet, metrônomo, você vai ver aí o aparelhinho. Ele é tipo uma caixa, assim, na grande maioria um triângulo, uma caixa que tem um pêndulo que fica batendo de um lado para o outro, que nem aqueles relógios antigos. E cada hora que ele bate de um lado, tá, 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 ele vai fazendo um som, tá bom? E você consegue regular, então, quantas batidas por minuto ele vai dar. Ele pode ser, sei lá, muito rápido ou muito lento. Tá, tá. E você tem precisão nisso, porque a gente está usando o relógio como referência. Então, isso ficou conhecido como marcação metronômica. Por que metronômica? Porque usa o metrônomo, que é um tipo de um reloginho, tá certo? E aí você põe lá a marcação que você quer, sei lá, você quer 100 batidas por minuto, ele marca exatamente isso, né? Você quer 132 batidas por minuto, ele marca exatamente essa medida. Então, a marcação metronômica, ou seja, o andamento com marcação metronômica é preciso, né? Não tem variação, não tem interpretação, não, é 132 BPMs que a gente chama, né? Batidas por minuto, ó, BPMs, tá bom? E aí você põe lá na sua partitura e é isso que vai ser tocado. O maestro ou o músico vai ligar o metrônomo, inclusive, muitas vezes vai pôr o metrônomo do lado para estudar, né? E aí ele sabe exatamente o andamento que ele tem que tocar aquilo na hora do show e assim por diante, tá bom? Então tá aqui, ó, tá tudo escritinho aqui, você pode acompanhar. E como é que isso vai aparecer? Vai aparecer desse jeitinho aqui, gente, ó. Lá aparecia um nome, né? Aqui na marcação metronômica, junto da forma de compasso e da clave, aparece o número que vai ser BPM, é batidas por minuto. E é 120 batidas por minuto. Olha só que interessante, né? Isso quer dizer o seguinte, imagina um segundo, ó, 60 batidas por minuto é o tempo de um segundo. E aí 120 é o dobro exato, que seria isso aqui, ó.
isso seria... Eu não tenho essa precisão, tá, gente? Se você for medir aí, de repente tá até um pouquinho mais. Eu tô indo por uma... A gente vai por uma referência. Se eu quiser certinho mesmo, eu tenho que ligar o metrônomo, que nós já vamos fazer agora. Então, isso daqui seria 120 BPM, para vocês terem uma ideia. 120 BPM é uma pessoa já andando um pouquinho mais animada. Tá certo? Então, isso é o que está marcado ali. Ou seja, é 4x4, beleza, é um forte e 3 fracos. Mas é em 120 BPM. Então é... Certo? Ó, fica preciso, né? E aí acabou essa história de imprecisão, de um pensar que, para mim o moderato é assim, para mim o moderato é assado. Aqui é preciso, não tem essa, tá bom? Aqui é certinho, né? Beleza? Então, ótimo. Agora, professor, por que aparece esse símbolo aqui? Vai sempre eu colocar semínima igual a 120? Gente, isso daqui, existem várias formas de notar isso, mas a forma mais regular, a mais coerente, com algumas variações que a gente vai ver isso mais para frente, mas vamos na coerente primeiro, é o seguinte: aparece aqui o símbolo da figura que representa a unidade de tempo. Ó. Quem é a unidade de tempo? É a semínima, né? A gente aprendeu, figura número 4. Então eu ponho a semínima aqui, porque a semínima é que marca o tempo, certo? E qual é o andamento desse tempo? 120 BPM. Por isso, você, quando tiver que anotar uma marcação metronômica na sua música, se você estiver escrevendo, você deve fazer dessa forma mais regular. Ou seja, veja que a unidade de tempo, coloca a figura aqui e coloca quantas BPMs esse tempo vai ter, né? Qual vai ser a medida desse tempo. Beleza? Certo, gente? Maravilha? É isso daí, tá? O metrônomo eu não tenho aqui, infelizmente, para mostrar para vocês. Mas, é bem importante dizer, está aqui já no texto também, que esse metrônomo, que era um aparelho mecânico, que funcionava, as pessoas davam corda, não sei se todo mundo sabe o que é isso, você não tinha ele funcionamento com pilha, não era assim, tá, gente? E nem ligado na parede, energia. Energia não era uma coisa, no século XIX ainda não era uma coisa tão comum assim, tá bom? Então, ele funcionava mecanicamente, que nem os relógios dos antigos funcionavam, com corda. Tá? Você dava uma corda lá e ele continuava funcionando. Só que com o passar do tempo, a tecnologia, né, principalmente a tecnologia eletromagnética, elétrica, desculpa, a tecnologia a partir da eletricidade, ela desenvolveu e ela ganhou o mundo, né? Ela entrou em todos os tipos de aparelho, de máquinas que a gente pode entender, a gente pode pensar, porque ela é um motor, ela é uma energia, faz as coisas funcionarem, tá certo? E, logicamente, que esse aparelho, que a gente chama metrônomos, foi se modernizando e foi virando, então, um aparelho de funcionamento não mais mecânico, mas de funcionamento elétrico, tá certo? Ou seja, com energia elétrica, né? Por pilhas, por baterias ou até mesmo ligado na parede, tá? E conforme isso foi modernizando, esse elétrico foi indo, virou, então, eletrônico. Né? Ou seja, o funcionamento não era mais você ligava na parede e você podia ter uma coisa, um martelinho batendo lá. Chegou uma hora que esse martelinho sumiu também. Virou tudo digital, né, gente? Eu estou contando uma história que todo mundo sabe. E hoje a gente tem isso nos celulares, a gente tem isso em aparelhos, né, que nem eu tenho aqui meu piano que está na minha frente, e o meu piano tem um metrônomo digital, que a gente chama de clique, né? A gente nem chama metrônomo, ou pode chamar metrônomo digital também. Cliques, tá? E aí você regula, né? Ó, por exemplo, eu vou soltar aqui para vocês ouvirem. Ó. Isso daqui, percebe que ele tem um agudo e dois que não são menos agudos. Então ele está marcando um compasso ternário, ó. 1, 2, 3, um forte e 2 fracos. Na medida de... Quer ver? Deixa eu ver aqui para não me enganar. Eu acho que é 120 BPM. É isso aí, ó, 120 BPM, ó. Isso é o andamento que está marcado aí. Então, se eu fosse tocar essa música que está aí, eu ia tocar nesse andamento, nessa velocidade. Agora, eu posso pôr 100 BPM. Olha, ouça como é que fica 100 BPM, ó. Perceba que diminui um pouquinho. Beleza? Então, para ficar mais didático, eu vou cantar uma musiquinha aqui, tá? Eu vou cantar um Asa Branca, que é um clássico da música brasileira, nesses andamentos, para vocês perceberem. Ó. Por exemplo, em 100 BPM que você já estava, né? Quando... Ah, não, aqui tá em 3. Opa, tem que ser em 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.
Quando olhei a terra ardendo, tal fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, certo? Isso em 100. Agora eu vou para 120, que estava antes, ó. Aqui agora. Quando olhei a terra ardendo, a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, certo? E 120. Vamos fazer agora 140, ó. Olha 140, como é rápido. Quando olhei a terra ardendo, a fogueira de São João, eu perguntei, certo? Agora vamos fazer bem lentão, bem lentão. Vamos fazer uns 60 aqui, ó. Atenção, ó. É outra sensação, né? Ó, veja como a música já ficou mais... Então agora, ó. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei, né? Ó, isso está em 60 BPMs, tá? Eu posso fazer qualquer medida, 65, 64, 60, 93, porque é preciso aqui. Eu ligo ele marca pra gente a precisão e já era. Tá certo? Então o compositor, ele vai anotar isso aqui pra gente, ó. Não é na fórmula de compasso, hein, gente? Pelo amor de Deus, a velocidade não está... Ah, é asa branca, tem que ser nessa... Não, não tem que ser. O compositor que define, né? Ele tá fazendo um arranjo para essa música. Ele pode querer o asa branca assim, mais tranquilo, mais dolente. Ele pode querer um asa branca agitado, né? Um asa branca com muita vida, né? Vivate, como a gente viu lá. E essa música pode ter, então, caráteres diferentes só pelo andamento que ela tem, né? Então, veja a importância do andamento, tá bom, gente? E ele vai estar anotado aqui. Não esqueça disso, tá bom? Sempre olha ali, é muito importante. Beleza? Entenderam isso aí? Espero que sim. Bom, gente, então, além disso aqui, eu quero mostrar para vocês algumas coisas, né? Vamos agora aqui para o YouTube, né? Vou abrir com algumas playlists. Eu tenho no meu canal aí, você pode procurar playlists de andamento e alteração de andamento. É uma das playlists do meu canal. E você pode aí acompanhar e fazer aí na sua casa esse tipo de apreciação que é muito importante. Determinante, assim, não pode faltar, beleza, gente? Vocês têm que fazer apreciações de andamento. Assim como faz a apreciação de acento métrico e compasso, já faz aí do andamento, já na hora, tá bom? É bem legal. Ah, isso é rápido, isso é lento, isso é médio, né? Não precisa ser BPM, é mais difícil. Ah, isso aqui está em 123 BPM, não precisa isso, tá bom? Na hora de ouvir, definir. Porque você só vai ter certeza disso se você ligar o metrônomo, tá? O metrônomo é que define a precisão. A gente é impreciso por natureza. Mas vale a pena você entender o que é rápido, o que é lento, o que é médio, tá bom? Beleza? Então vamos lá agora, vou abrir aqui o YouTube. Vamos lá. E nós vamos olhar algumas coisas aqui. Eu quero que vocês olhem essa partitura. Ó, aqui nós temos o áudio e a partitura. E já diga para mim de cara aqui, ó, que andamento que está escrita essa música. Professor do céu, mas isso é muita coisa, não consigo ver tudo que está aí. Bom, gente, ó, vamos lá, vou fazer um rápido aqui para vocês entenderem. Olhem aqui, cada linha dessa, são muitos pentagramas, não são? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada pentagrama desse representa um instrumento, e o nome do instrumento está aqui do lado. A gente vai estudar melhor isso quando a gente falar de timbres, tá? Que representa os instrumentos. Mas já está aqui, ó. Violino 1, solo, violino 2, violoncelo, solo, violino 1, violino 2, viola. É um quarteto de cordas. Clavier quer dizer é um cravo, é um instrumento antigo, né? É o avô do piano, tá bom? Então aqui nós temos esse quarteto, não, né? Aqui temos deixa eu ver aqui, septeto de cordas, ou seja, um monte de cordas aqui. E cada linha dessa representa uma voz dessa corda, e aqui o piano, o avô do piano, que é o cravo, tá?
Aí tem aqui, no começo de cada uma, tem cada instrumento tocando com a sua clave, como a gente já viu, ó, a clave de sol para o violino, que é um instrumento agudo, para o violino também. O violoncelo já é um instrumento grave, ó, então usa a clave de Fá para ele, e assim por diante, a gente já viu. A viola é o instrumento que usa a clave de Dó, tá vendo a clave de Dó aqui, ó, na terceira linha? A viola é um dos poucos instrumentos que usa essa clave, inclusive. Bom? Mas, bom, o nosso assunto aqui não é isso. Estou fazendo uma revisãozinha que é importante, né? O nosso assunto é o seguinte: onde é que eu acho o andamento, professor? Mas como é que eu sei agora que velocidade essa música vai estar? Opa, vai estar perto, sempre aqui, ó, das informações que estão no início. Olha aqui, ó, tá vendo? Olha a palavra aparecendo aqui. Esse aqui, então, o compositor dessa música, o Arcanjo Corelli, ele faz parte de um período. Olha aqui o nascimento dele, 1653 a 1713. Ou seja, ó, século XVII, que a gente chama de período barroco. Esse é um compositor do período barroco, tá? E é onde acontecia com mais incidência esses nomes, né? Que a gente falou lá, a primeira tipo de marcação, que é a marcação imprecisa, que é aquela por caráteres, não por metronômica. Então, o largo está escrito aqui. Só que como essa edição de partitura é uma edição moderna, ela não foi feita na época que o Corelli nasceu, ela foi feita muito depois, os caras já inseriram aqui também uma marcação metronômica, tá vendo? Colchê igual a 80 BPM. Mas o original com certeza é esse aqui, o largo. Então qual é o andamento aqui? Largo, é assim que eu vou dizer, né? Eu estou olhando aqui qual é o andamento? Largo. E largo quer dizer o quê? Um andamento médio, rápido ou lento? Pensa aí, quem lembra? O que o termo largo quer dizer? Imagina a pessoa andando. Passos largos quer dizer o quê? Lento, né? Então tá aí, gente, lento, tá bom? Então ouça a música agora um pouquinho com o andamento que ela tem para você ter uma noção. Ó. Vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho, vai lá. Ó a pulsação. Aqui é um pouco imprecisa a pulsação também. Veja como fica muito lento, né? Aqui a pulsação fica um pouco mais clara, né? Tá aí, gente. Beleza? Entenderam aí? Largo, bem lento. Vocês sentiram o caráter da música arrastado? Isso é muito importante. Tá entendendo, né? Beleza? Então, fica escrito assim. E agora eu vou mostrar uma outra coisa que também é do mesmo período, né? Que é de um outro compositor que é também período barroco, né? Que a gente falou. Que é onde escreve esses nomes. Ainda a marcação não era metronômica ainda, porque o período barroco é século XVII. Lembra que eu falei que o metrônomo começa lá no início do século XIX, então tem um tempo ainda para chegar a essa coisa. Bom, aqui agora a gente tem aqui uma outra peça do período barroco também, de um grande compositor chamado Telemann, tá? E ele, aqui vai mostrar para a gente não mais uma partitura, mas a performance dos músicos, e a cada andamento mostra o nome do andamento, tá? Então fiquem atentos aí para vocês terem essa apreciação. Vamos lá. Aí, ó, apareceu vivace. Vivace quer dizer andamento. Deixa eu dar uma pausinha aqui que é bom. Vivace, lembra que a gente falou lá? É vivo, né? Uma coisa rápida, tá certo? Não pode ser uma coisa morta, né? Vivace, o contrário de morto, mas uma coisa mais larga, lenta, adágio, né? Não, é vivace, é rápido, é vivo. Pensa numa pessoa alegre, viva, com muita energia vital, né? Ela vai andar rápido, certo? Ouçam aí. Achem também, gente, aproveita e acha um acento métrico, que é legal, né? Certo? Bom, vocês puderam aí, então, perceber, vocês podem aí ir no meu canal, na playlist,
e escutar mais, tá? Eu não vou, porque senão fica muito tempo o vídeo grande, aqui eu vou pulando, tá bom, gente? Então, ó, vamos ouvir um pouco mais para frente, onde eles mudam o andamento, ó. Vou rodar aqui, até aqui Vivat, aqui vai começar outro andamento, ó. Olha o nome do andamento. Perceba o caráter da música, né? Andamento bem lento. Dramático, certo? O adágio traz um pouco disso, da questão do andamento ser lento, porque quer ser dramático, hein, gente? Preste bem atenção nisso. Muito bem. Então ouçam mais aí na playlist, se você quiser. Agora aqui vamos ver um novo andamento, o andamento final. Vai ser um allegro, olha só, hein? Allegro é rápido ou lento? Aí. Muito bem, né? Alegre, né, gente? Muito bem. Então é isso aí, vocês podem acompanhar melhor aí a playlist e devem, tá, gente? Busquem a playlist aí, escutem com mais calma, com esses apontamentos que eu estou fazendo aqui, vai ajudar muito na sua apreciação. Tem outras coisas aqui que você pode ouvir, ó, tem o Corelli também, que está na mesma o concerto aqui em Ré, né, maior, do Corelli, que está na mesma coisa, eles vão tocando e mostrando os andamentos. É comum nesse período aí, né, que isso também dá margem para o nascimento da forma de fazer as sinfonias, que é dividir essa música em três partes, é uma música tripartida que a gente chama, né? Então você sempre trabalha com a ideia dos andamentos, por isso o andamento era muito importante nesse período. Ou seja, começa com andamento rápido, depois faz uma segunda parte com andamento lento e termina com andamento rápido, tá? Isso é muito comum, você vai ver nesses tipos de concerto de música barroca. Bom, seguindo em frente então, nós vamos ver agora uma coisa com a marcação metronômica. Esse daqui é o impreciso que eu falei para vocês, que tinha esses termos, né? Agora vamos ver uma coisa com a marcação metronômica, ou seja, o metrônomo vai estar escrito ali não mais adágio, presto, mas sim um número, junto com uma figura rítmica, esse número representa para a gente uma marcação que deve ser acompanhada através do metrônomo, ou do clique, como a gente usa hoje, né? Esse metrônomo que é digital, tá bom? Então vejamos aqui uma partitura agora. Bom, estamos aqui com a partitura agora, vocês podem olhar então que aqui nós temos uma escrita para um grupo bem grande, ó. Qual é o grupo? Flauta lá em cima, trompete, trombone, harpa, aqui piano, violino 1, contrabaixo e bateria, tá? Apesar de que o que está soando aqui tem muito mais coisas aí, é um grupo grande, tá? Mas a partitura está escrita desse jeito. Mas vale a pena a gente olhar, porque a nossa ideia aqui é olhar o andamento, certo? O nome aqui do Avente ficou bem em cima, né, do andamento, está escrito aqui, mas ele repete geralmente aqui na parte de baixo também. Então aqui, ó, veja que nós temos duas formas de escrever, né? Ou seja, ele está colocando aqui vivo, quer dizer, aquele modo antigo de escrever, mas coloca aqui, ó, o andamento metronômico, semínima igual a 120. Ou seja, vocês viram como lá na outra música do Corelli, aqui também, nesse arranjo, às vezes as pessoas colocam as duas formas, tá? Porque daí vai depender do maestro, vai depender o que ele vai seguir ali, tá? Mas música popular geralmente é muito mais metronômica, ou seja, que é um andamento muito mais preciso do que a música erudita, que exige um pouco mais de interpretação do maestro ou do compositor, tá? Na música popular não, a marcação metronômica acaba sendo usada mais porque necessita dessa precisão, tá bom? E vocês podem ver, inclusive, que o andamento aqui é bem marcado, porque é um ritmo militar. Vocês podem ouvir que
como é que se fala? Uma música que está querendo lembrar dos Avengers, dos Vingadores, né? Então tem um caráter militar muito grande, porque eles são guerreiros e tudo mais, né? Então você vê uma peça com caráter militar. Então tem que ser uma marcação metronômica, muito precisa, muito firme, tá bom? Aqui nesse caso. E o ritmo que está tocado aí privilegia isso. Então qual é o andamento? 120 BPM. Ou seja, é um andamento andante, né? É um andamento que é um andante já querendo ficar rápido ali, não tá? É médio, melhor dizendo, querendo ficar rápido, né? Tá certo? Beleza. Então vamos ouvir agora, já observamos aqui, ó, o andamento está escrito aqui junto, né, como eu falei, junto das primeiras informações. Esse A aqui nós vamos falar mais para frente, esquece ele por enquanto, tá bom? Isso daqui é o andamento, ele aparece lá em cima também, que está bem na frente. Escutem aí agora a música, né, do Avengers. É isso aí. Maravilha, você pode apreciar mais aí na playlist, tá? Essa partitura, na íntegra, melhor dizendo, e a pulsação. Vejam os 120 BPM, tá ok? Bem importante isso, hein, gente? Maravilha. Bom, agora a gente vai ver então uma música aqui do Beethoven, Moonlight Sonata, terceiro movimento, com um andamento bem rápido, né? Presto, dá uma olhadinha aí. Vamos primeiro olhar a partitura para a gente achar o andamento. Olha aqui o andamento, ó. Bem mais fácil de ver, né? Essa partitura está um pouco mais melhor editada, direitinho. Então veja aqui, ó, tem a clave, né, gente? Aqui esses sustenidos, bemol, a gente vai ver mais para frente o que isso quer dizer, melhor esses sustenidos. Depois tem a forma de compasso. Aí você está olhando aqui e está falando assim, professor, mas cadê a forma de compasso? Não estou vendo nada aí. Estou vendo um C aí. Gente, aqui é uma coisa importante vocês saberem também, uma informação importante. Esse C era uma forma antiga também de anotar a forma de compasso. Em vez de ser números 4 por 4, qualquer 3 por 16, como a gente aprendeu, eles anotavam esse tipo essa letra, que é um C, e toda vez que você vê esse C, é muito importante você decorar isso. Isso indica 4 por 4, tá bom? Ou seja, compasso quaternário com unidade de tempo C mínima. Beleza? C é 4 por 4. E quando tiver um C cortado, que a gente chama, que vai ter um risco aqui no meio dele, isso vai indicar para a gente 2 por 2, compasso binário com unidade de tempo mínima, tá bom? É uma forma antiga de escrever, no resto vai estar sempre os números mesmo. E olha aqui o nome do andamento, olha, presto, ou seja, lembra, presto é muito rápido. E ele ainda pede para ser agitado, ou seja, lembra aquela coisa do caráter que eu falei lá, presto agitato. Ou seja, é rápido e agitado, tem que ser muito frenético, né? Essa é a palavra. Então ouçam aí agora a música. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. O andamento. Muito rápido, né? Ah, aqui tem uma coisa legal, ó, que a gente vai falar depois. Tá vendo esse sinalzinho aqui? Isso é uma fermata, tem uma pausa aqui, uma pausa que não é um break nem nada, é uma pausa do andamento. A gente vai falar em alterações de andamento. Bom, e aí segue. Vocês viram que o andamento é muito rápido aqui, né, gente? Não tem muito o que dizer. Vamos ouvir uma outra coisa aqui, para a gente não ficar muito longo, que já está ficando longo. Aqui nós temos uma big band, né, que a gente chama, é um tipo de formação que já é maior, é assim, uma banda que toca música popular, né, só que é como se fosse uma orquestra, mas não tem cordas, só tem metais, madeiras e percussão, tá bom? Então tá aqui, ó, saxofones, uma lista de saxofones, depois vem os trompetes e trombone, depois vem a guitarra, o piano, o baixo, a bateria, e vibes é o vibrafone que se usa, tá? É um grupo que a gente acaba dizendo, a gente dá o nome para isso, para uma big band, tá?
e ela toca, na sua grande maioria, música popular, com maior ênfase o jazz, porque é uma formação que inclusive nasce aí com esse gênero americano, tá? Mas beleza, ó, estamos aqui, ó, tá vendo aqui, está o andamento, tá bem pequenininho, gente, desculpa, mas não tem como melhorar isso. Tá escrito aqui, ó, C mínima igual a 126 BPMs, é um andante, né, querendo ficar rápido, como eu disse. E os americanos também começaram a dar nomes específicos para esses andamentos deles, eles chamam de medium swing, ou médio, swing médio. Né? Swing é o tipo do gênero do jazz, que é como se toca. É uma levada de bateria, de baixo. Né? E eles chamam de swing médio, porque é um médio, certo? Andamento médio. E o rápido seria... Ou um lentão que seria... Seria uma balada, um andamento bem lento, né, que eles chamam. Mas pra gente o que interessa é a marcação metronômica, que está aqui, ó, C mínima igual a 126 BPM, tá bom? Então, marcação metronômica, precisa. Ouçam aí agora, então, o arranjo, um trechinho aí desse andamento, dessa música. Aqui, ó, andamento. Esse é o swing, ó. Que eu tava falando ali. Muito bem, gente. Dá para vocês apreciarem mais, quem quiser. Tá aí tudo separadinho para vocês estudarem na minha playlist aqui, ó. Andamento e alteração de andamento. Canal Inteligência Musical, certo? Beleza, gente. Então, essa é a nossa proposta. Não, dá para mostrar mais um aqui. Deixa eu mostrar mais um, que é um arranjo para uma música pop, né? Aí, deixa eu aumentar aqui que fica bom. Deixa eu dar uma paradinha. Então, esse é uma música pop, né? Como é o nome dele? Bruno Mars, né? Um arranjo para banda sinfônica, que é um grupo que geralmente faz mesmo esse tipo de repertório de música pop, né? Com formação orquestral erudita. Na grande maioria das vezes, essa banda também só tem sopros e percussão, tá? Beleza, então tá aqui o arranjo, dá uma olhada, vamos procurar o andamento, cadê o andamento? Tá aqui, né, sempre lá no começo, olha aqui, ó. Eles colocaram o gênero, que é o funk americano, né, por isso o nome da música é Uptown Funk. E qual é o andamento? C mínimo igual a 116, tá? Essa é marcação metronômica, tá aparecendo aqui, tá bom, gente? Bem importante, então. Então vamos ouvir agora esse arranjo aí, ó. Vamos lá. Andamento. Essa música já, né, teve a oportunidade aí de apreciar. Deixa eu voltar aqui minha imagem. Bom, gente, então está aí apreciação, fizemos aí, entendemos o que é andamento, fizemos a apreciação e eu não vou passar nenhum exercício para vocês essa semana, mas veja esse vídeo com atenção, com calma para vocês aprenderem o que é. Isso é muito importante, tá? E na aula que vem eu vou continuar falando então aqui de alterações de andamento, ou seja, esse andamento ele pode sofrer alterações, ele pode ficar mais lento aos poucos, ele pode acelerar, ele pode parar, de repente voltar, tá certo? Tudo isso é possível de acontecer com o andamento, tá? E a gente vai ver como é que isso fica escrito na partitura, como é que a gente escreve isso, ou portanto como a gente lê, né? O que
que sinais estão lá na partitura para a gente fazer essas alterações, né? E quais são os nomes que elas têm, isso é bem importante, fazer uma apreciação. E aí a gente faz um exercício geral disso tudo, tá bom? Obrigado e até a aula que vem. Valeu!